Boa noite, eu sou o Gabriel. Nós vamos falar sobre a carta de Esmirna. Boa noite, eu sou a Márcia. Nós vamos começar falando sobre a história de Esmirna. Esmirna ficava situada aproximadamente a uns 40 quilômetros ao norte de Éfeso, onde hoje fica a atual Turquia. Seu apelido era Porto da Ásia, porque tinha uma excelente baía no mar ali Egeu, e sendo assim, a cidade de Esmirna era uma das cidades portuárias mais ricas e mais politicamente influentes da província romana ali da Ásia Menor. Esmirna, ela é a tradução dessa palavra no grego, significa mirra. Mirra é uma resina aromática que era um dos principais produtos de exportação do porto ali daquela cidade. A mirra, ela era usada para embalsamar mortos e produzir perfumes. O detalhe crucial é que a mirra só liberava o seu perfume mais intenso e mais precioso quando era triturada ou esmagada. Então a carta fala sobre o sofrimento daquela igreja. Então, por isso, o próprio nome e comércio da cidade é como se fosse uma metáfora de que o esmagamento da perseguição que aquela igreja sofria ia fazer com que ela exalasse um aroma de um perfume espiritual mais puro. E essa igreja, ela estava enfrentando uma severa perseguição. Os cristãos, eles estavam sofrendo tanto social, econômica, política, como também religiosamente, por causa de um ambiente de asfixia total, onde o Império Romano pressionava todas as esferas da existência humana. Embora Esmirna fosse uma cidade rica e politicamente influente, a economia local ela era totalmente controlada por corporações ligadas ao culto ao imperador César. As reuniões e banquetes dessas corporações iniciavam-se obrigatoriamente com libações e também com orações à divindade de César. Portanto, para que um cidadão pudesse exercer qualquer ofício mercantil ou artesanal nas cidades daquela província, ele era obrigado a pertencer a essas corporações. É como se fossem, né, os sindicatos de hoje em dia, né, sindicatos dos metalúrgicos, dos ferroviários de hoje em dia. Sendo assim, o cristão fiel, ele enfrentava o dilema diário de ter que escolher entre a fidelidade pactual a Cristo e a falência financeira. Pois aqueles que se recusassem, né, a prestar cultos a César, eles eram expulsos dessas corporações. E eles sofriam saques dos seus bens e até boicotes financeiros. Com tudo isso, a igreja local ela era pobre financeiramente. Por isso que Jesus disse: eu sei as tuas obras e das tuas tribulações, e também sei da sua pobreza. Havia aqui também o imperador chamado Domiciano, que ele instituiu e radicalizou a adoração à sua própria pessoa na província da Ásia Menor. Então, ele exigia formalmente ser tratado por decretos burocráticos, civis e aclamações públicas, pelo título de Dominus et Deus Noster, Nosso Senhor e Deus. E quem se recusasse a se curvar diante da sua estátua ou queimar incenso em sua memória, não era interpretado apenas como uma opção religiosa dissidente, mas sim como um crime de alta traição política contra o Estado romano. Por isso, Jesus disse da blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Jesus aqui se referia aos judeus e aos líderes das sinagogas local que perseguiam os cristãos. Os judeus que, embora se achavam, né, que pertenciam ao povo de Deus, as atitudes deles serviam para o propósito de Satanás, pois esses judeus entregavam os cristãos às autoridades romanas. Por isso que Jesus disse para a igreja não temer as coisas que eles haviam de passar, as coisas que haveriam de acontecer, porque o diabo lançaria algum deles na prisão, assim como já tinha acontecido com o próprio João, que estava ali, exilado, né, na ilha de Patmos, por causa da sua fé, porque ele se recusava a deixar de pregar as boas novas. Amém. O diagnóstico. O que Jesus elogiava
ele repreende nesta comunidade. Qual era a real condição espiritual deles? Diferente das outras comunidades, que geralmente recebem muita repreensão, a igreja de Esmirna, a gente só recebe elogios, né? Só tem elogios à sua fidelidade e ao sofrimento que ela passava. Em Apocalipse 2:9 diz: conheça as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Jesus mostra que sabe tudo o que passam, mas mostra que eles são ricos espiritualmente falando. Esmirna e Filadélfia são as únicas 7 igrejas que não sofrem a repreensão do Senhor. Diferente das outras que sempre tem alguma repreensão, como mortos espiritualmente, ou que estão em pecado, essas 2 igrejas, assim como Esmirna e como Filadélfia, elas não têm essa repreensão severa de Cristo. E o chamado à ação. Qual é a advertência e promessa ao vencedor e a lição vital para a igreja contemporânea? O chamado para ação. Jesus avisa que aumentariam as perseguições em Apocalipse 2:10. Ele não promete livramento, ele promete recompensa eterna. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Nesse momento aqui, Jesus mostra à igreja que ele não os livraria do que aconteceria, mas a promessa não era para essa vida, e sim para a vida futura, para a vida eterna. Aquele que vencer não sofrerá a segunda morte. Jesus mostra também que a promessa... Jesus mostra aqui também que a promessa, além de ter a coroa da vida, é que eles não sofrerão a segunda morte. O que seria a segunda morte? A segunda morte, nesse contexto, no Apocalipse, mostra o juízo final, que seria o lago de enxofre e a morte eterna, totalmente... haverá a segunda morte, que é interpretada como a condenação eterna e definitiva de Deus. Quem permanece em Jesus não será atingido por ela, pois a graça te livra. A lição que a igreja de Esmirna mostra, a igreja atual, é que Esmirna não buscava prosperidade, buscava Cristo. A igreja atual, diferente da igreja de Esmirna, busca Deus como um mercado, só buscando bens materiais. Esmirna mostra que mais vale ser rico no céu do que ser rico na terra. O sofrimento da vida não é Deus te abandonando. E o verdadeiro cristão permanece firme, mesmo que o custo seja a sua própria vida. Hoje, nossa perseguição não é como antes, ela continua existindo, mas nós enfrentamos rejeição, zombaria, em outros países até existe a perseguição e morte. Isso por causa da fé. A mensagem de Esmirna permanece atual. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Esmirna mostra que o verdadeiro evangelho, diferentemente do evangelho da prosperidade de hoje, é morrer por Cristo. Amém? Tá bom.